Graça e paz, irmãos. Bom dia para vocês, queridos irmãos. Então, os irmãos, abra sua Bíblia lá em Lucas 11, 12. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, tá falando do filho da viúva de Naim, mas também tá falando que antes do Senhor chegar lá naquela cidade, irmãos, o Senhor, ele já havia passado por outra cidade, ele já havia feito um milagre ali em outro lugar, que foi ali na vida do centurião. Do centurião de Cafarnaum, ele tinha um servo que estava muito doente, e eis que ele viu falar que Jesus ia passar por lá, e ele foi lá falar com Jesus para ir lá na casa dele, fazer uma oração para o servo dele que se encontrava maribundo, Mas aí, quando chegando próximo da casa dele, ele falou: Senhor, basta uma palavra do Senhor e eu sei que meu servo vai estar curado. Olha o tamanho da fé dele. O Senhor fala na palavra que sem fé, irmãos, é impossível agradar o Senhor. É preciso que nós, que nos prostamos diante do Senhor, temos que ter fé naquilo e convicção daquilo que você quer e busca. Mas e depois que o Senhor, fez aquele milagre, uma multidão andava com o Senhor, aquela multidão de gente, porque onde o Senhor passava, multidões o acompanhavam, e os discípulos dele também o acompanhavam, e aquela multidão ia com o Senhor, multidões de gente alegre e feliz, porque o Senhor, onde ele passa, ele cura, ele liberta, e ele salva, ele quebra algema, ele quebra cadeados. Aonde há uma tristeza profunda, o Senhor coloca a alegria do teu Espírito Santo. E aqui nessa palavra fala, irmãos, que o Senhor, ele saiu com aquela multidão, e eis que chegando perto, da cidade de Naim, as portas, quando ele chegou à porta daquela cidade, eis que vinha também uma multidão. Pensa que vinha uma multidão de gente ali carregando um enterro, um velório, aonde, irmãos, o filho daquela viúva estava morto. E aquela multidão o acompanhava, porque ela já não tinha mais ninguém. O esposo dela já havia falecido e ela só tinha esse filho dela, que na palavra fala que ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos, E aquela multidão o acompanhava o sofrimento daquela viúva. E aquela multidão, se compadecia pelo choro e pela tristeza que ela estava, e eles iam acompanhando para fazer aquele enterro, do filho dela. E o Senhor, ele chegou justamente na hora certa, que a porta da cidade se abriu e aquele enterro, ia passando. E o Senhor, quando olhou para aquela viúva, ele viu aquela tristeza, irmãos, profunda no coração daquela viúva. Imagina só, irmão, você perdeu o seu único filho. O seu único filho, você não tinha mais ninguém, você perdeu o seu esposo e agora você perdeu o seu único filho, Imagina a tristeza, imagina a decepção, imagina como estava o coração daquela viúva. E o Senhor, ele se compadeceu do sofrimento daquela viúva, E ele disse para ela: não chores mais. E quantos de nós, irmãos, não estamos atravessando por uma situação difícil, Há uma porta fechada, um luto dentro da nossa casa, um luto dentro da nossa família, Mas o Senhor, ele viu o sofrimento daquela viúva. Lembra do que você está passando e lembra do sofrimento da viúva. O Senhor, ele se compadeceu do sofrimento daquela viúva. Ele também vai se compadecer do seu sofrimento, da sua tristeza, da sua angústia. Porque o Senhor, aonde ele chega, irmãos, nós não podemos mais continuar da mesma maneira que nós estamos. Se há uma tristeza profunda no nosso coração, quando Deus toca, a alegria do Espírito Santo do Senhor já tem que entrar dentro do nosso
nosso coração. E onde o Senhor chega, algo novo tem que acontecer. E aquela multidão ali, que era de tristeza, que era de angústia, que era de aflição, já se uniu com aquela outra multidão que o Senhor carregava, uma multidão que vinha seguindo o Senhor, que vinha louvando, que vinha glorificando, que vinha adorando o Senhor. E aquela multidão que carregava o velório, que vinha de tristeza e angústia, já não era mais de angústia nem de tristeza, mas agora de felicidade, porque o Senhor havia ressuscitado o filho daquela viúva, o filho daquela senhora. O Senhor tinha colocado de novo a alegria, tinha colocado a fé e a esperança dentro do coração daquela viúva. Irmãos, na palavra do Senhor fala que naquela época, quando uma viúva era viúva e ela perdia seu esposo e ela tinha um filho, praticamente ela se sentia apoiada, irmão. Sabe por quê? Porque o filho dela ia crescer e mais na frente o filho dela ia trabalhar e ia trazer o seu alimento para dentro de casa, ia suprir aquela necessidade que ela estava precisando. Mas na palavra do Senhor está falando aqui que aquela viúva, ela perdeu tudo. Ela perdeu o seu esposo e mais na frente um pouco, ela acabou de perder no seu porto seguro, que era o filho dela, onde ela depositava toda a sua esperança, onde ela depositava toda a sua fé, que era onde ela tinha o seu porto seguro. Ela havia perdido tudo, mas o Senhor, ele não chega atrasado, ele não chegou atrasado na vida daquela viúva, ele não chegou atrasado não. Eu creio, irmãos, que naquele dia, o Senhor, ele viajou uma noite inteira, ele estava exausto, ele estava muito cansado, eu creio, porque ele estava exausto, porque ele já havia feito muitos milagres, mas o Senhor, ele não chegou atrasado, ele chegou na hora certa. Quando o enterro abriu a porta da cidade de Naim, o Senhor chegou. E aonde o Senhor chega, algo novo tem que acontecer. Se você estava triste, você receba alegria. Se você estava enfermo, você receba a cura. E se há uma palavra que talvez você esteja recebendo, irmãos, que não há mais jeito, que a sua enfermidade não tem mais jeito, que só o Senhor pode entrar com a cura na sua vida. Você talvez possa ter recebido uma palavra de morte, mas o Senhor, ele é a vida, e ele é a vida, e ele traz vida e vida em abundância, como ele trouxe para o filho daquela viúva de Naim. Assim o Senhor, ele vai se compadecer da tua tristeza, da tua necessidade, porque o Senhor, ele não fica feliz com a nossa tristeza, não. O Senhor, ele se compadece das nossas necessidades, daquilo que você precisa, ele se compadece de você, assim como ele se compadeceu daquela viúva. Irmãos, então se você está passando por uma necessidade muito difícil na sua vida, então lembra da viúva. Lembra que ela estava passando por uma situação que diante dos olhos humanos era muito difícil, porque ali ela estava carregando o enterro do filho dela, ali era o caixão do filho dela, e aonde há morte, para muitos não há mais esperança. Eu conheço 3 passagens na Bíblia só, que fala que Deus, ele ressuscitou um morto. Foi o que? O filho da viúva de Naim. Deus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lázaro estava morto 4 dias. Talvez diante dos olhares dali da família dele, da irmã dele, daquele povo, não tinha mais jeito. Era uma situação que diante dos olhos humanos não havia mais jeito, porque Lázaro, ele não estava morto um dia, nem 2 e nem 3. Lázaro, ele estava morto 4 dias. Ele estava em situação de decomposição, mas quando o Senhor chegou na vida de Lázaro, na família de Lázaro, o Senhor o ressuscitou. O Senhor falou: Lázaro, saia para fora. Independente se ele estava em situação de decomposição ou não, independente da fé da família dele ou não, mas o Senhor chamou e o ressuscitou para fora. E outro milagre que o Senhor fez foi na filha de Jairo. A filha de Jairo já estava morto. Quando Jairo foi olhar e falou: Senhor,
vai na minha casa que a minha filha está precisando do Senhor, está doente, está enferma à beira da morte. Quando o Senhor chegou lá, a filha de Jairo já estava morta. E aonde muitos diziam para ele ali, não incomoda o mestre, para quem incomodar o mestre, tua filha está morta. Mas o Senhor falou, Jairo, apenas crê, não duvide, não duvide. E Jairo, ele não duvidou. A família também de Lázaro não duvidou. Aquela viúva não duvidou quando o Senhor falou, não chores. Se o Senhor falou para ela, não chores, porque ela creu que o Senhor podia destacar o choro dela, devolvendo de volta o filho dela. Então, irmão, se nessa manhã você está precisando de uma cura, se você está precisando de uma libertação, se você recebeu também ali uma palavra de morte na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, se você recebeu uma palavra dessa, que o Senhor agora, irmãos, que você venha receber a mesma palavra que o Senhor falou para Jairo, não duvide, crê, que você venha receber também a palavra que Deus falou, Lázaro, saia para fora, que você venha receber a palavra daquela viúva também, quando o Senhor disse para ela, não chores, apenas crê. Irmãos, o Senhor, ele nunca chega atrasado, nem na minha e nem na sua vida. Ele vai chegar no momento certo e na hora certa. Amém, irmãos? Então, se essa palavra falou com você hoje, nessa manhã, que você venha compartilhar ela e que você venha ser boca do Senhor para outros irmãos também, que você venha compartilhar, irmãos. E eu vou fazer uma oração agora, né, para que a palavra do Senhor, né, venha fortalecer aonde esse vídeo chegar, aonde esse vídeo for entrar em cada lar, que o Senhor venha fortalecer a vida daquele que poder ouvir esse vídeo. Amém? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor vai ao encontro, Pai, de cada um nessa manhã, meu Pai, que está precisando de uma cura, de uma salvação, de uma libertação, de uma porta aberta, meu Pai, de uma palavra de ressurreição, Pai. Aquela mulher, meu Pai, ela estava com o filho dela morto e o Senhor falou para ela, não chores, Pai, e o Senhor devolveu a vida ao filho dela também. Que o Senhor venha, meu Pai, também entrar em cada lar agora e mudar a situação, mudar, meu Pai, a sentença de morte, que talvez aquele que recebeu uma sentença de morte, que o Senhor venha mudar, que aonde há uma tristeza, aonde há uma depressão, Pai, aonde há um espírito de depressão e de engano, que o Senhor venha colocar alegria de novo no coração deles, Pai, porque a alegria do Senhor, Pai, é a nossa força, que aonde esse vídeo chegar, meu Pai, o Senhor venha tocar, cadeias venham ser quebradas e vidas venham ser libertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e muito obrigada, irmão. Muito obrigada, que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe a sua semana nesse dia. Amém. Beijos para vocês e muito beijos. Amém. Que a paz e a presença do Senhor esteja com vocês nesse dia. Amém.